a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, and whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is Cumprimento a todos vocês que estão conectados conosco através desse vídeo. Nós gostaríamos de falar nesse comentário que vamos ter aqui sobre algo de extrema importância para todo cristão e para aqueles que também ainda não são cristãos. Nós gostaríamos de falar sobre o mistério do sangue. Isso tem sido revelado para nós. Esse mistério tem sido revelado. Que é um mistério é algo que você não sabe. E quando isso então está revelado, então já não é mais mistério. Por isso que nós intitulamos esse pequeno assunto como o mistério do sangue revelado. E é exatamente o que nós vamos estar comentando aqui. Eu anotei aqui alguns versículos para que nós possamos então entrar nesse assunto. Em 1 São João capítulo 1 e São João capítulo 2, verso 2, diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, quer dizer, Ele é a oferta pelo pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em Hebreus capítulo 9, verso 22, diz que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, para começar, isso começou ali atrás com Israel. Deus instituiu então que fosse imolado um cordeiro imaculado para a remissão do pecado. Ou por que não dizer que isso começou no Jardim do Éden, quando Deus, Ele mesmo sacrificou um cordeiro, derramando seu sangue, e da pele desse cordeiro Ele fez túnicas e mandou que Adão e Eva tirassem aquelas vestimentas, a cobertura de folha de figo, e vestisse corretamente com a pele do cordeiro. Tudo isso estava em tipo, com um significado para o futuro, o qual chegaria até nos nossos dias sendo revelado. Então, nós vemos que aqui em Êxodo capítulo 12, Deus ordenou a Israel tomar um cordeiro para cada família e sacrificar, e aplicar a ele o sangue no umbral da porta de suas casas como um sinal. Deus mandou que Israel fizesse isso antes que eles saíssem do Egito, porque Deus ia ferir o Egito com a última praga nessa saída do povo. Em Levíticos capítulo 16, nós vemos que Deus ordenou como lei a cerimônia do santuário, o sacrifício pelo próprio sacerdote e o sacrifício pelo povo, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Tudo isso sendo uma matança de animais para remissão dos pecados.
tanto do povo como dos sacerdotes. Como já dissemos, tudo era feito através de um sangue. Também aqui em Hebreus capítulo 10 diz que tudo isso foi uma sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Isso nunca pôde aperfeiçoar os que a esse sacrifício se chegaram. Esse sangue que era derramado era apenas a vida de um animal, um sangue literal. E isso não podia voltar sobre o pecador, sobre a pessoa, e causar nenhum efeito em suas consciências, em suas vidas. Isso não podia fazer com que o homem se arrependesse, isso não podia fazer com que o homem amasse a Deus e viesse a cumprir a sua lei, viver a sua lei. Simplesmente era um símbolo. Como nós vemos aqui na carta aos Hebreus, capítulo 9, no verso 9, que diz que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem 12 sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, constituindo somente comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne imposta até o tempo da correção. Então somente era uma liturgia, somente era uma alegoria, uma forma, uma maneira, mas não era a coisa exata, porque aquele cordeiro era somente um animal, e isso estava debaixo do primeiro testamento, do velho testamento, da velha aliança, do primeiro testamento, o velho testamento. Se era feito assim. Agora, Jesus diz que esse novo testamento, esta nova aliança, esse segundo testamento, ele disse, é no meu sangue. Ele disse que esse novo testamento é no meu sangue. E aqui também em Hebreus capítulo 9, no verso 11 e 12 diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, cordeiros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Amigos, esse Novo Testamento, ele disse, é no meu sangue. Agora vamos compreender isso, porque a falta de revelação e de entendimento disso que estamos falando é que as pessoas estão presas debaixo ainda do primeiro testamento. As igrejas, a maioria delas, ou por que não dizer todas, estão ainda debaixo do primeiro testamento, vendo, enxergando um cordeiro literal, ensanguentado, e um suposto céu que eles não podem explicar, como oferta pelo pecado. Um sangue química. Mas nós queremos dizer para você que a vida do animal está no sangue. A vida do ser humano está no sangue. Se cortar uma veia artéria, esgotar o sangue, tanto o animal como o homem vai morrer. E é somente uma química, porque esta é a vida animal. Mas nós queremos falar para você sobre a vida de Deus, porque eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E certamente um corpo humano não vai mais que 5, 6 litros de sangue. E se aquele sangue literal que saiu do corpo de Jesus, ali na cruz,